Já deixa a sua Bíblia aberta em Gênesis. Deixa aberta a partir do capítulo 12. Nós vamos aprender um pouquinho hoje. Hoje você não tem slide. O computador não me ajudou hoje, né? Mas amém. O tema desta palavra, antes que eu comece a falar, é perdido. E agora? Algo que Deus me faz ver é que as pessoas muitas vezes estão perdidas dentro da igreja. E elas não sabem nem por que estão na igreja. Quando alguém não sabe o que está fazendo na igreja, é porque está perdido. É porque já não sente mais nada, seus olhos já voltaram-se para outro lugar. O seu corpo está na igreja, mas o seu pensamento está em outro lugar. Perdido, e agora? Em Gênesis capítulo 12, queridos, a gente lê e a gente vê o que Deus faz com Abraão. Deus tira Abraão da sua casa, da sua parentela, e Deus dá uma direção a Abraão: vai para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão vai para onde, gente? Abraão vai para o deserto. E olha que interessante, Gênesis capítulo 12, eu quero ler o verso 7. 12, verso 7 diz assim: o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Uau, que lindo, né, gente, essa promessa? Olha para o irmão do seu lado e diz assim para ele: Deus tem promessas para você. Pergunta para ele: você acredita nisso? Você crê nisso? Pai, eu oro agora para que a tua palavra, Senhor, toque em cada coração, para que tua palavra, Senhor, entre e encontre morada, e que nesta noite haja, Senhor, quebrantamento, que nesta noite haja, Senhor, avivamento, arrependimento e volta, que o que estava perdido, Pai amado, possa ser achado, em o nome de Jesus, amém e amém. Olha o que diz, vou repetir de novo: apareceu o Senhor a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. E eu disse há pouco, todos nós temos promessas de Deus. Quantos creem? Quantos creem que todos nós temos promessas de Deus? Algo que eu entendo, e vamos lá também para capítulo 13, verso 4, que diz assim, olha só que interessante: e onde pela primeira vez tinha construído um altar, ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ali é onde pela primeira vez Abraão edificou um altar, ali ele adorou, ele louvou o nome do Senhor. Sabe, queridos, algo que eu posso aprender com Abraão nesses capítulos, na história de Abraão, é que quando nós erramos o caminho, o nosso maior desejo é o que é? É encontrar uma forma de retornar, é encontrar uma forma de corrigir o caminho pelo qual nós entramos, e entramos errado. Quem já se perdeu usando GPS aí? Quem já seguiu o GPS te mandou para outro lugar? Aí você diz: estou perdido. Por quê? Porque o GPS me colocou em um lugar que eu não queria, em outro lugar. Deus dá uma ordem a Abraão e diz assim: Abraão, vai para uma terra distante, para um lugar onde eu vou te mostrar. Presta atenção no que eu vou dizer para você. É muito importante. Quando nós erramos o caminho, o nosso maior desejo é encontrar uma forma de retornar, uma forma de corrigir a rota, sim ou não? Sim ou não, gente? Rapaz, eu vou dizer para você, o GPS que eu uso no meu celular, eu não sei se é Deus me tratando ou Ele querendo me tirar do sério. Porque uma vez, há pouco tempo atrás, aí pastores estávamos
procurando um endereço e nos fez rodear, né, meu amor? Rodear. E eu falei, meu Deus, ele nos colocou nos fundos do local e nos deu a localização correta, mas na verdade tinha que ser na frente. Ele nos colocou a quase 1000 metros distante a primeira vez. Lá vai nós projetarmos de novo, corrigir novamente a rota. E algo que eu quero ensinar para você nessa noite é que sempre que nós erramos o caminho, nós precisamos corrigir a rota. Sempre que erramos o alvo, nós precisamos corrigir a pontaria. Sim ou não? Sim ou não, gente? Algo que as pessoas não entendem hoje dentro da casa do Senhor é isso: que ninguém é perfeito, mas que nós erramos. Mas ao errarmos, precisamos baixar a nossa cabeça, reconhecer que erramos e corrigirmos a rota em direção ao lugar que Deus tem preparado para nós. Deus fala a Abraão: vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão, ele desviou-se da rota. Como assim, pastor? Ele saiu da rota. E eu vou mostrar para vocês, olha só. Abraão, em obediência a Deus, ele saiu da onde? Da sua terra, em peregrinação, está lá no 12:4, se você quiser ler. Aí ele chega no deserto, e o texto diz que no deserto havia sede e fome. Mas ele ouve falar que no Egito tem fartura. E o que ele faz? Ele desce para o Egito. Deus havia mandado Abraão descer para o Egito. Deus havia falado para Abraão ir para o Egito. Quando nós erramos o caminho, quando nós pegamos a estrada errada, isso nos traz consequências, isso nos traz problemas. E aí, o que Abraão faz? Ele se amedronta com a fome, ele se preocupa com a fome. E o que ele decide? Ele decidiu descer ao Egito, onde havia fartura. Tem uma coisa importante, traz para mim, minha filha, por favor. Tem uma coisa importantíssima para nós aprendermos aqui. Obrigado. Tem uma coisa importantíssima para nós aprendermos aqui. O que, pastor? Preste atenção. O que Deus mandou você fazer que você não fez, que você fez diferente? O que Deus mandou Abraão fazer que ele fez diferente? Olha que coisa interessante para nós pensarmos. Muitas vezes Deus nos dá uma direção, nos dá um caminho para nós trilharmos, mas nós, na nossa plena sabedoria, nós preferimos trilhar os nossos próprios caminhos, sim ou não? E aí as coisas acontecem de tal forma que a gente vai para quem novamente? A gente vai para Deus. Deus, olha o que está acontecendo. Mas tudo isso é fruto da decisão que nós tomamos. Deus manda Abraão ir para o deserto. E sabe o que Abraão faz? Ele sai fora da rota de Deus. Por quê? Porque ele enxergou as circunstâncias, porque ele enxergou a fome, porque ele enxergou a falta, porque ele enxergou o quê? Que não havia água. Então ele desviou a rota e foi para um lugar aonde ele ouviu falar que havia água, que havia alimentos, que havia fartura. Quantas vezes nós olhamos para a direção que Deus está nos dando e achamos essa direção difícil, essa direção que, não, por aí eu não vou, não é de Deus, a situação aí não está certa, eu estou vendo que ali é melhor, eu vou por aqui. Deixa eu te ensinar uma coisa, nem sempre, queridos, a decisão que você toma vem de Deus. Antes de Deus te dar alguma coisa, antes de Deus te abençoar para alguma coisa, primeiro Ele vai te preparar para receber. Primeiro Ele vai fazer você passar situações. E o deserto era para isso. O deserto era para Abraão aprender a confiar em Deus. Nós vemos em Gênesis 12, a partir do começo ali, quando Deus chama Abraão e fala para ele: sai do meio da tua parentela, do meio do teu povo, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Tremendo, Abraão obedeceu. Ele foi obediente. Deus mostrou para Abraão o Egito? Não. Deus não mostrou o Egito para Abraão. Às vezes nós nos pegamos, queridos, olhando para coisas boas
e vendo o quanto estamos sofrendo, caminhando essa direção, esse caminho que Deus deixou para nós caminharmos. E aí nós preferimos desviar a rota daquilo que é plano de Deus para a nossa vida. Foi o que Abraão fez. Lá no Egito eram povos estranhos, havia idolatria. Isso foi uma decisão precipitada, e isso trouxe problemas para Abraão. Quantos de nós tomamos decisões precipitadas, e aí as consequências vêm, e nós começamos, e agora, o que é que eu faço? E aí nós devemos retornar de volta ao caminho que Deus nos colocou. Deixa eu falar algumas coisas para você. Sabe, esse episódio que Abraão viveu, ele nos ensina 3 coisas muito importantes. E eu quero ensinar para vocês essas 3 coisas. Sabe, Abraão, ele mudou o caminho que Deus havia estabelecido para ele. Você sabe qual é o caminho que Deus estabeleceu para você? O caminho que você está trilhando, está dando tudo certo para você. Porque a Bíblia também diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem caminhos de bem, mas no final são caminhos de morte. Será que nós estamos caminhando conforme o caminho, o propósito que Deus tem para nós? Que Ele criou, gerou para nós? Esse episódio de Abraão nos mostra 3 lições dentro da igreja. Perdido, e agora? Primeira coisa que você tem que aprender: é preciso retornar quando você perde o referencial da sua fé. Você precisa voltar quando você perde o referencial da sua fé. Abraão fez o quê? Abraão, ele não confiou em Deus. Ele confiou em Deus para ir para o deserto, mas quando se viu numa situação difícil, ele olhou para o Egito e foi para o Egito, onde Deus não mandou ele ir. Ele seria abençoado ali no deserto, porque o nosso Deus faz brotar rios de águas vivas do deserto. Era ele clamar ao Senhor e Deus providenciaria, suprir as suas necessidades. Mas ele preferiu olhar para o Egito e dizer: lá está tudo bem, lá tem comida, lá tem coisa boa, vamos descer para lá, vamos sair desse deserto. Nem sempre as suas escolhas serão as melhores para você. Aprenda isso. Você tem que aprender que é preciso retornar quando você perde o referencial de sua fé. Vamos lá no verso 10. Diz assim, houve fome naquela terra, e Abraão desceu a Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Sabe o que eu vejo em muitos crentes? É que quando algo aperta, a primeira coisa que ele faz é procurar um atalho, é procurar um outro caminho. Ele não para dizer: eu vou confiar no Senhor. Ele não reflete, dizer assim: peraí, Deus me trouxe até aqui. Se Deus me trouxe até aqui, Ele vai me levar mais adiante. Mas não, nós não enxergamos, não entendemos dessa forma. Nós começamos a olhar as Campinas Verdes como Ló também olhou. E aquelas campinas foram destruídas porque não era o propósito de Deus que Ló fosse para lá, mas a escolha foi dele. E o que Abraão disse? Você vai para lá e eu vou para cá. Mas não é aí que eu quero continuar nessa palavra. Verso 10, olha o que está dizendo: houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Agora, do verso 11 até o verso 16, olha o que diz. Olha que coisa: quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: olha o que acontece quando você toma decisão por você mesmo. Olha quando acontece quando você desvia da rota que Deus tem preparado para você. E ele diz aqui: quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: essa é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã,
para que me tratem bem por amor a você e a minha vida seja poupada por sua causa. Olha o que Abraão começa a fazer quando desvia-se da rota. Lembre-se, Deus não mandou Abraão ir para o Egito. Deus mandou Abraão caminhar para onde? Do deserto. E olha o que ele faz, vamos continuar. Verso 13. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. 14. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada a seu palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Que coisa, né? Que coisa. O que Abraão fez? Ele teve que se virar por conta própria. Ele não consultou a Deus. Ele não foi orar para falar com Deus. O que ele fez? Ele olhou as circunstâncias à sua volta e ele tomou uma decisão. Para onde? Para ir para o Egito. E lá no Egito, o que ele faz? Ele entrega a sua própria mulher a Faraó. Sabe, eu olho aqui, no tempo que estamos vivendo, eu vejo quanto as pessoas estão se desviando ou estão saindo da rota que Deus programou para elas, para fazerem a sua própria história, o seu próprio caminho. Ei, às vezes eu fico pensando, será que essas pessoas acreditam que Deus existe? Ou será que as pessoas pensam que todo mundo tem que ter uma religião, todo mundo tem que ter um Deus, todo mundo tem que adorar alguma coisa? Será que você está pensando isso? Está errado, meu irmão. Só existe um Deus e um Senhor, e só Ele é digno de ser adorado, de ser celebrado. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória. É este Deus, queridos, que deu a sua vida por mim e por você. É este Deus que, sabe, nos concede a vida eterna com Ele, através do sangue do seu Filho que foi derramado ali na cruz. Só há um Deus. Qual é o caminho que você está trilhando? É o caminho que Deus preparou para você, ou você já desviou por ter achado ou colocado os olhos em coisas melhores? Qual é a sua postura diante disso, dessa situação? Olha o que diz: pela fé Abraão deixou sua terra, do meio da sua parentela. Para quê? Para cumprir a vontade de Deus. Tem gente que diz assim: eu estou cumprindo a vontade de Deus, mas não pode ver uma dificuldade, uma situação difícil que já faz a curva, já começa a fazer coisas diferentes daquilo que Deus projetou para essa vida, para você. Olha o que acontece diante da primeira dificuldade. Ele vacilou e foi buscar ajuda onde? Nos ímpios. Na primeira dificuldade ele não parou para orar, ele foi buscar o que? Ajuda no ímpio. Quantos de nós, queridos, quando vem a primeira dificuldade, nós, em vez de colocar o nosso joelho em terra e orarmos, nós vamos atrás de quem? De pessoas que zombam do Evangelho, de pessoas, queridos, que não gostam muitas vezes de crentes, de pessoas que muitas vezes vão jogar na tua cara: cadê o teu Deus? Cadê a tua igreja? Cadê o teu povo que você fala tanto? O que nós vemos? Na primeira dificuldade, ele correu para os ímpios, foi se humilhar para os ímpios. Uau! Ele voltou-se, virou da provisão divina que ele tinha e voltou-se para a provisão humana. Ele preferiu a provisão humana do que a provisão divina. Deixa eu te falar uma coisa: a provisão humana traz humilhação, mas a provisão divina engrandece o nome de Deus através da tua vida. Você está me entendendo? A provisão humana te traz humilhação, mas a provisão divina exalta o nome do Senhor através da tua vida. Aprenda essa, entenda essa. Não faça aquilo que Deus não mandou. Não caminhe por caminhos que Deus não mandou você caminhar, que Deus não mandou você trilhar.
Você recebe essa palavra? Em um momento de crise, na sua trajetória de fé, o que Abraão fez? Gente, a pessoa pega tudo que tem e vai para o deserto, porque ouviu a voz de Deus dizendo para ele: vai, porque ouviu uma voz dizendo: vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele pega tudo e vai, e agora diante de uma situação difícil, o que ele faz? Ele se desvia, ele vai para o Egito e não pergunta nada a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: como é que você está vivendo nessa terra? Como é que você está servindo a Deus? Será que quando está chegando algo difícil na tua vida, ou quando você está passando por alguma luta, você sai da rota e vai para um lugar melhor, onde está a honra vem, quer dizer, em que a humilhação que você passa é do homem, em que você vai se humilhar, ou em que muitas vezes você vai, aqui é melhor. Peraí, irmão, para um pouquinho. Deus tem o melhor para você. Esse melhor passa por testes, esse melhor passa por provações, esse melhor, queridos, testa a tua fé. Abraão não perguntou a Deus e ele desceu direto para o Egito. Isso acontece conosco hoje, acontece conosco que somos crentes. Quando aparece um momento de crise em nossas vidas, nossa fé se abala. Sabe, a gente começa a olhar outras coisas, a gente começa a pensar: não tem nada funcionando. Momentos de crise, a nossa fé pode se abalar. Mas a pergunta que eu faço: em que a tua fé está firmada? Em quem a tua fé está firmada? O salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas o salmista termina dizendo: eu todavia confio no Senhor, Deus meu, Deus da minha salvação. Em quem você confia? Em um momento de crise na sua fé, em um momento que você começa a trilhar os outros caminhos, em quem você confia? Em quem está a tua confiança? Em momentos de crise, alguns ficam com sua fé abalada, perde o referencial, sai do caminho estabelecido por Deus e procura ajuda humana, e procura ajuda no mundo. Deixa eu te falar uma coisa, queridos: se Deus não puder fazer algo por você, ninguém poderá fazer. Você pode até ter uma solução paliativa para você, mas a solução verdadeira não. A verdadeira solução para a minha vida, para a tua vida, vem dele. Estou me entendendo? Vem dele. E o que eu quero falar para você hoje é que quando você perde esse referencial, você começa a bater cabeça para todo lado, você começa a trabalhar com sua própria inteligência, com sua própria força, e aí vem os tombos, vem, sabe, a tristeza, a angústia. Você passa a procurar ajuda no mundo. Você começa a dizer: meus melhores amigos estão no mundo. Lá na igreja não há unidade, na igreja não há isso, não há aquilo. Ontem eu estava numa reunião com os jovens e um jovem falou para mim: pastor, está faltando aqui nos jovens unidade. Eu disse para ele assim: nós precisamos aprender algo. A unidade depende de cada um de nós. A unidade não depende da igreja, a unidade depende de cada um de nós. Queremos nos unir. Já viu aquele ditado: quando um não quer, dois não brigam? Irmão, eu não quero brigar, eu quero me unir a você, para juntos fazermos coisas maiores. Eu olhar para a igreja e dizer assim: ninguém é unido, isso é uma mentira. Você não quer se unir, você não quer estar perto de um irmão. Eu preciso me abrir, queridos. Eu preciso me unir às pessoas. Eu preciso perguntar às pessoas: em que posso te ajudar? Eis-me aqui para servir. Pastor, mas não gosta de mim. E aí, também muitos não gostavam de Jesus. O que eu quero que vocês entendam, que o amor que Cristo nos deu, nos mostrou ali naquela cruz, foi o amor incondicional. Como assim, pastor? Independe do que a pessoa faça com você,
independe do que a pessoa fale de você, independe do que a pessoa sinta por você, ame essa pessoa. Pessoas odiavam Jesus, essas pessoas chicotearam Jesus, os romanos colocaram coroa de espinho em Jesus, deram 39 chibatadas em Jesus, batiam nele, fizeram ele carregar uma cruz pesada. Ele não saiu da rota. Pregaram suas mãos, pregaram os seus pés, levantaram aquela cruz com Jesus pregado nela, e esse mesmo Jesus ainda diz: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Isto é amor incondicional, independente do que a pessoa faça para você, com você. O seu referencial é Jesus. E Jesus diz: ame, ame. Mas Senhor, olha o que estão fazendo. Você sabe qual foi o primeiro exemplo? O primeiro exemplo na Bíblia, a primeira pessoa que seguiu o exemplo de Jesus na Bíblia, Estevão. Quando ele estava sendo apedrejado pelo quem? Pelos próprios irmãos, pelos próprios povo dele. Ele dizia: Pai, não impute-lhes esse pecado. O que é isso, irmãos? Ele estava na rota, ele não desviou da rota. Unidade é estabelecida por uma decisão sua, independentemente das pessoas. E Deus vai acrescentar pessoas perto de você, junto a você. E aí sim será um só propósito, uma só guerra que nós vamos trabalhar. Eu quero que vocês aprendam isso hoje. Quando o referencial da fé não é unicamente na dependência, ou da dependência de Deus, a dependência do Senhor, tem um grande perigo à vista. É necessário retornar ao caminho da dependência exclusiva do Senhor. Perdido, e agora? É necessário retornar ao caminho exclusivo que o Senhor preparou para você. O caminho da dependência exclusiva do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta. Você não precisa me responder, mas eu quero fazer. A sua dependência está exclusivamente no Senhor? Responda isso para você. Sabe por que nós não vivemos milagres? Sabe por que muitos não vivem provisão? Muitos não veem o agir de Deus? Sabe por quê? Porque a sua dependência não está plena no Senhor. Muitos dos nossos problemas, os seus problemas, seriam problemas fáceis de solucionar se a sua dependência estivesse exclusivamente no Senhor. Perdidos dentro da igreja. Hoje, à mesa com a minha família, com minha esposa e meus filhos, nós conversávamos e eles começaram a falar algo que muito me começou a me incomodar aquilo. E eles começaram a dizer: pastor, aquilo não é coisa de Deus. E eles foram ministrar em algum lugar e viram algumas coisas que não se agradaram. Tudo é dinheiro, tudo gira em volta de uma prosperidade que não é bíblica. Tudo gira em volta, queridos, de coisas humanas, de coisas materiais. A nossa dependência tem que ser exclusiva do Senhor. É Ele que nos dá o pão, é Ele que nos dá a vida, é Ele que nos dá tudo. E essa dependência do Senhor nos leva a ser fiéis a Ele, nos leva, queridos, a dizer: eu não tenho nada, tudo que eu tenho eu uso, mas tudo é do Senhor, porque eu dependo dEle, porque eu vivo para Ele.
Segunda coisa muito importante para nós aprendermos: temos que retornar quando perdemos o centro da nossa devoção. Perdido, e agora? Você tem que retornar. Se você perdeu o centro da tua devoção, você precisa retornar. Verso 7, vamos lá no verso 7. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Ao 8 diz assim: Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Vai lá no 13, do verso 1 ao 4, diz assim: olha só. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para Negueb com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Posso ir mais. Ele partiu do Negueb em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. O que Abraão fez? Ele saiu do Egito. E ele foi para onde? Onde é que ele parou? No mesmo lugar, onde lá atrás ele havia edificado um altar de louvor e adoração ao Senhor. Queridos, se você estiver longe, se você desviou o caminho, está na hora de você voltar. Se você acha que é um verdadeiro cristão, mas essa palavra está falando ao teu coração, é porque Deus está dizendo: volte. Abraão, ele voltou ao lugar onde ele havia edificado um altar de louvor e adoração ao Senhor. E a Bíblia diz que ele andou de lugar em lugar até chegar ao lugar onde ele havia edificado um altar ao Senhor, onde o Senhor havia aparecido pela primeira vez. Em outras palavras, trago uma revelação para você. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Uau, pastor, o que é isso? Carta de Jesus aos Efésios. Vocês são ótimos, vocês são maravilhosos, mas eu tenho algo contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. Abraão, queridos, desviou-se do caminho. Ele olhou para o Egito. Quando ele decide voltar ao caminho, onde é que ele para, gente? Lá no lugar onde ele havia edificado um altar ao Senhor, aonde o Senhor o havia falado com ele pela primeira vez. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pela primeira vez, depois que ele saiu da terra dele, da parentela dele, Deus falou com Abraão ali, porque ele voltou. Talvez você diga: pastor, faz tempo que eu não ouço Deus, faz tempo que eu não sinto mais Deus. Será que não está na hora de você voltar? Será que você não pegou os teus atalhos? Será que você não pegou as tuas direções e está achando que está servindo a Deus muitas vezes, mas na verdade você está fazendo caridade? Na verdade você está sendo religioso, achando que eu preciso ir à igreja para ouvir uma palavra, para que eu possa viver uma semana bem. O que é isso, pastor? Sabe, altar significa o quê? Devoção, significa culto, revelação. Olha, queridos, Abraão, ele era um homem de altares. Seja uma mulher de altares, seja um homem de altares, que louva ao Senhor, que adora ao Senhor, e que caminha os caminhos que o Senhor tem para nós, para você, que o Senhor entregou para você caminhar. Seja um homem, uma mulher de louvor, de adoração, de exaltação ao nome do Senhor. Será que você não se perdeu? Será que você não permitiu cair na mesmice?
Quando Abraão saiu da casa dele, do meio da parentela dele, ele saiu feliz, saiu animado, sabe por quê? Porque havia sobre a vida dele uma promessa. Ele saiu, opa, Deus prometeu. As circunstâncias vieram. Havia fome, havia sede no deserto. E ele tirou a atenção daquilo que Deus havia falado para ele. E ele foi para o Egito, onde havia fartura, onde havia comida, onde havia água, mas também havia pecado, havia mentira, havia idolatria. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Fica firme na direção de Deus para você. Pastor, eu tô no deserto. Fica no deserto. O que eu faço? Ore ao Senhor. Está difícil, pastor? Ore ao Senhor. Porque no deserto Deus também manda a provisão. Porque no deserto também Deus faz brotar água. No deserto Deus cuida de nós também. Se Ele te mandou ir, se Ele te mandou caminhar essa jornada, caminha essa jornada sabendo que Ele vai prover tudo aquilo que você precisar. Mas você precisa aprender a abrir a boca em oração e falar com o Senhor sobre as tuas necessidades. Deus não é Deus que manda uma pessoa para tal lugar e simplesmente deixa a pessoa morrer lá. Não, Deus é um Deus que quando Ele manda você caminhar, Ele provê as tuas necessidades. Ele provê cada passo que você der. E você fala, Senhor, está faltando isso, o que eu faço? Ele manda, Ele cuida de você. Como Ele cuidou de Elias, quando aquele corvo alimentava Elias. Aprendam algo, é algo muito importante. Eu quero que vocês entendam isso, possam entender a mensagem que Cristo veio trazer para nós. Não é à toa que Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho é Jesus. E vamos passar por lutas, mas Deus proverá. Deus proverá. A tua vida tem que estar no altar. Quando você estiver com a tua vida no altar, Deus proverá. Estão me entendendo? Quando você estiver 100% exclusivamente dependente do Senhor. Eu tenho meu trabalho, glória a Deus. Mas meu trabalho não é maior do que a minha dependência do Senhor. A minha dependência está no Senhor. Está no Senhor. Vocês estão me entendendo, igreja? Sabe, Abraão era um homem de altares. Ele entendia que não podia haver êxito na vida sem o culto a Deus, sem adorar a Deus. Não tem como você ter sucesso na vida. Eu não estou falando do sucesso financeiro, eu estou falando do sucesso chamado felicidade, paz interior, sem cultuar a Deus. Você está me entendendo, igreja? Olha o que mais. No Egito não havia altares, não havia culto, não havia revelação, não havia comunhão. Aqui o Egito representa o mundo. No mundo há traição. No mundo, queridos, não temos amigos. No mundo é cada um por si. No mundo, se você vacilar, passam por cima de você. No Egito não havia nada disso. A aliança com o mundo tira o calor da sua devoção ao Senhor. Estão entendendo? A aliança que você tem com o mundo, ou que você possa ter com o mundo, ela tira a tua devoção ao Senhor. Uau! O único altar, olha, presta atenção. O único altar que Abraão fez no Egito foi para ele mesmo. O que, pastor? O que ele fez? Vou dizer para você. Ele chega para a esposa e diz assim, diga que você é minha irmã. E ele disse, sim ou não? E o que o texto diz? Que as autoridades gostaram muito dele, porque a irmã dele era bonita, e deram para ele o quê?
Para quem que ele edificou o próprio altar no Egito? Para ele mesmo. No Egito você só edifica altar para você mesmo, meu irmão. Mas no caminho do Senhor, você edifica altar para Ele, e a glória dele flui através da tua vida. Deus proverá minha vida e a minha casa, pois ela já está no altar. Estão entendendo o que eu estou dizendo, igreja? Você está aprendendo hoje? Quem está aprendendo? Glória a Deus por isso. Quando a nossa devoção é desviada do Senhor, nós temos que retornar e recuperar a centralidade em Deus. Mas tem uma coisa para você: é difícil retornar. Não é fácil retornar à forma que você estava lá no início. É que nem namoro, no começo é paixão, é glória, é fogo, sim ou não? Sim ou não, gente? No começo é amor, é beijinho, é isso e aquilo. Depois que casa, o que é? Primeiro mês tudo está bom, segundo mês tudo está maravilhoso. E o terceiro mês o negócio vai esfriando, o negócio vai desandando. Por quê? Porque você não liga para ela e nem ela liga mais tanto para você. Algumas vezes ele vai dar um beijo em você e diz assim: não, sai para lá, o que é que tu quer? Ou então você vai dar um beijo nele, aquele beijo, meu amor querido, ele já estranha e diz: essa mulher quer alguma coisa. Acabou aquela coinonia, aquela paixão, aquele carinho, aquele cuidado. E é o que eu estou dizendo aqui. É difícil retornar, é difícil retomar. Abraão teve que parar lá aonde ele havia edificado o primeiro altar. Teve que voltar lá. Ele olhou e lembrou: opa, está na hora de você voltar e lembrar. Terceira e última coisa para me encerrar: é necessário retornar quando perdemos a noção de nossa responsabilidade. Como assim, pastor? Tem gente que nunca achou. É necessário retornar quando nós perdemos a noção da nossa responsabilidade. Deus chamou Abraão para quê, gente? Só para passear no deserto? Para que Deus chamou Abraão? Abraão, vem cá, sai do meio da tua parentela, deixa tudo para trás, vai para o lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e através de ti serão benditas todas as nações da terra. Olha que coisa, olha que coisa tremenda. Como assim, pastor? Deus chamou Abraão para ser pai das nações. A pergunta é: você sabe para que Deus te chamou? Deus te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de que nós possamos anunciar as boas novas de salvação. Há um propósito pelo qual Deus te tirou do pecado. Há um propósito pelo qual Deus te tirou, queridos, da onde você estava, do teu conformismo, para te dar uma missão. Deus chama Abraão e diz assim: ó, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, porque de ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus não te coloca para andar no deserto por acaso, não. Tem um propósito de Deus para a tua vida. Mas sabe qual é o problema? Nós estamos correndo atrás das coisas desse mundo. Eu não estou falando para você, queridos, que é proibido, que é pecado. Não, eu estou falando para você que muitas vezes você dá mais prioridade às coisas desse mundo e esquece o propósito de Deus. Quem anda no propósito de Deus não precisa fazer tanto esforço para prosperar, não, irmão. Quem anda no propósito de Deus, queridos, não precisa se matar de trabalhar, não.
Quem anda no propósito de Deus tem suas forças renovadas. Quem anda no propósito de Deus, queridos, tem a sua vida transformada. E quem anda no propósito de Deus manifesta a glória de Deus. Abraão, ele seguiu sua própria iniciativa, sem buscar instruções de Deus, e esqueceu-se da promessa de Deus. Quantos aqui já não se esqueceram da promessa de Deus? Quantos aqui não se esqueceram da onde Deus tirou, de onde Deus tirou? Quantos aqui não já se esqueceram o dia da sua conversão, o dia que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador? Quantos aqui não já se esqueceram, queridos, quando você estava cheio de paixão por Jesus, você fazia com tanto amor, com tanto carinho, você se dava, você se entregava, e hoje é difícil retornar. É difícil retornar. Deus tem um projeto para salvar o mundo e alcançar cada pessoa para o seu reino. Mas o homem, por acomodação, ele perde a noção da responsabilidade que tem diante de Deus e passa a viver apenas a sua vida como quer, e passa a pensar apenas nele, e passa a andar nessa terra correndo atrás das coisas deste mundo, e só tem tempo para as coisas deste mundo. Não tem mais tempo para mais nada. Pastor, meu tempo está sendo escasso, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Deixa de lado e perde a noção da responsabilidade que tem diante de Deus. Então, queridos, eu digo para você, é necessário voltar e assumir o lugar que Deus te colocou no plano dele. É necessário você voltar e assumir o seu lugar no plano de Deus. Ah, pastor, eu não quero nada no momento, eu não quero ser nada, eu não quero fazer nada. É necessário você voltar e assumir o lugar que Deus colocou você no plano dele. Está na hora de nós, como igreja, entendermos isso. Sabe, Deus chama o pecador para abandonar os seus ídolos, sua egocentria, sabe, e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Mas às vezes temos que passar pelo deserto, lugar de crise, de dúvida, de provações, para sermos provados, para sermos trabalhados. Quando nós saímos do caminho, nós voltamos à escravidão. Voltamos à escravidão e ficamos à mercê de Satanás, sim ou não, irmãos? Eu quero concluir essa palavra. É Apocalipse capítulo 2, verso 1 ao verso 7. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e ainda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Agora olha o que ele diz a partir do verso 4. Até aqui uma igreja perfeita, sim ou não, irmãos? Uma igreja maravilhosa, sim ou não? Olha o que ele diz a partir do verso 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. E aí ele diz, olha o que a palavra diz: lembre-se, diga comigo, lembre-se aonde você caiu, de onde você caiu. Lembre-se aonde você caiu. Uau, olha o que Deus está falando para a igreja. E eu quero dizer para você, essa é uma igreja de Éfeso.
Essa é a igreja de Éfeso. A única coisa que Deus atentou para chamar a atenção de Éfeso foi sobre o quê? Amor. Deixou o primeiro amor. Deixou de amar a Deus, deixou de amar as pessoas, deixou de amar. Deixou de manifestar esse amor. Ele continua: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas de nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo aqui, gente? Eu vou dizer para você, não é para essa igreja. Sabe por quê? Porque eu vejo todas essas boas características nessa igreja. Mas eu vejo Deus dizendo: tenho um porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Já não é mais aquele fogo, já não é mais aquela vontade de orar, já não é mais aquela vontade de se entregar ao Senhor, já não é mais aquela vontade, queridos, não é mais aquele momento de chorar quando pecar. Porque quando você peca, quando estiver dando um tapa na cara de Deus, quando você peca, já não sente mais a dor, já não chora mais. Queridos, presta atenção: quando você derruba o seu filho, ou quando você machuca o seu filho, como é que você fica? Você fica totalmente arrependido. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz com o meu filho? Hoje você peca, você nem pergunta: o que eu fiz com Deus? Sabe o que você faz? Você faz: Deus, perdão, amém. Hoje nós machucamos as pessoas e nós não estamos nem aí, ela que se vire. Tenho, porém, contra vocês que deixaste o primeiro amor. Isso é forte. É Deus falando com você hoje. Está na hora de você olhar, parar e pensar: onde é que você caiu? Será que você olhou para coisas desse mundo? Será que você olhou para as pessoas, para os homens que são defeituosos, os homens que são pecadores? Será que você tirou os olhos de Cristo e começou a olhar para os defeitos das pessoas, para o erro das pessoas? Será que você tirou os olhos de Cristo e começou a olhar para o pastor e seus defeitos? Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. E o amor é incondicional. O amor, queridos, não olha para a pessoa. O amor simplesmente ama. Quem tem este amor simplesmente ama. Os crentes de Éfeso haviam se desviado da rota do propósito divino. Amar ao Senhor acima de todas as coisas, se entregar, se dispor. Hoje, sabe, queridos, as pessoas não se misturam, as pessoas não se envolvem, porque tem medo de ser ferido, porque tem medo de ser ignorada. Eu tenho, porém, contra ti, igreja, que deixaste o primeiro amor. Hoje a igreja escolhe as pessoas a quem amar. Os pastores escolhem as pessoas a quem ficar perto. Opa, aquele ali é bom ficar perto, porque tem um dízimo maior. Aquele ali é mais bonito, tem isso e aquilo. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Amor é incondicional, independe da sua situação, independe de quem você seja. Eu te amo. Você está entendendo, igreja? Esse é o papel da igreja. Esse é o evangelho de Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. Você pode ter carro, pode ser avião, pode ser o que for. Você não é mais importante do que aquele que não tem nada, não. Ele tem o mesmo valor para Deus. E se tem o mesmo valor para Deus, tem o mesmo valor para mim. Vale mais do que o mundo inteiro. Nós escolhemos as pessoas para amar, escolhemos as pessoas para andar. E nos esquecemos que tem muita gente precisando de amor. Tem muita gente precisando de um abraço. Tem muita gente precisando ser acolhido, acolhida. Tem muita gente precisando ser adotado.
Nós passamos de largo. Mas Deus hoje está dizendo: tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. E Ele diz: volta. Volta lá onde você caiu. Volta. Deixa fluir esse amor. O Senhor lhes lembrou que haviam deixado o primeiro amor e as primeiras obras. Por isso eles precisavam se arrepender e retornar. Vale a pena seguir os caminhos do Senhor, meu irmão. Vale a pena andar com o Senhor. Em João 14,6, o que ele diz? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a própria essência do amor. Ele é o próprio amor. E aprenda uma coisa: Ele te amou primeiro. E se Ele te amou primeiro, ame-o acima de todas as coisas. Ame-o. Ame-o. Eu termino esta palavra dizendo a você: Ele é o caminho, a verdade e a vida. E digo: tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Mas a palavra diz, ele diz: volta. Ele diz assim: eu estou te dizendo para voltar. Volta. 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 Hoje talvez seja o último dia da tua vida. E seja por isso que eu estou liberando essa palavra, que o Espírito Santo pediu para falar sobre isso. Volta ao primeiro amor. Volta às primeiras obras. Quero voltar ao início de tudo, rever meus conceitos. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao início. Essa é a palavra para você hoje. Fica de pé em nome de Jesus. Sabe qual é o melhor lugar para se estar? O melhor lugar do mundo para se estar, sabe qual é? A igreja. A igreja. Para mim é o melhor lugar. Ah, pastor, o melhor lugar é minha casa. Não, é a igreja. Para mim é a igreja. E vocês vão entender isso. Por que eu estou dizendo? Vocês vão entender. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Perdido, e agora? Você se perdeu porque você deixou o primeiro amor. Você se perdeu porque você tomou decisões por conta própria, como Abraão fez. Muitos estão fazendo hoje. Mas a palavra para você é hoje: volta ao primeiro amor. Volta ao caminho. Ao caminho, volta. Volta ao lugar aonde Deus te colocou no seu plano. Volta. Pastor, você está dizendo que eu estou desviado? Não, não estou dizendo que você está desviado. Eu estou dizendo que você está perdido. É diferente estar perdido de estar desviado. Tem muito crente aqui hoje, dentro dessa igreja, que está perdido. Mas hoje, através dessa palavra, você foi encontrado. Através dessa palavra hoje, Deus falou com você: eu tenho, porém, contra ti algo. Volta ao primeiro amor. E quando você torna a voltar ao primeiro amor, as escamas dos seus olhos caem e você passa a ver o caminho que Deus traçou para você. Fecha teus olhos. Talvez você diga: pastor, eu já sou crente há muito tempo. Sim, eu acredito. A igreja de Éfeso era igreja há muito tempo, mas tinha algo que estava errado lá. O errado é, eles abandonaram o primeiro amor. Talvez você esteja aqui hoje, queridos, ou pensou em vir à igreja, e você que está me assistindo pelas redes sociais, talvez diga: eu não vou à igreja porque eu estou chateado, estou isso ou aquilo. Deus tem algo contra você. É que você deixou o primeiro amor, que você tomou decisões sem consultá-lo, sem orar, sem esperar dele sinais. E nesta noite, Deus está falando com você. Eu quero que cada um tenha o seu tempo com Deus. Tenha e reflita nesta palavra.
que Deus falou através do seu Espírito na tua vida, para você hoje, igreja. E se você tem essa convicção, que está perdido, mas que hoje se encontrou, está na hora de você voltar ao primeiro amor. Como Abraão, que foi para o Egito, e quando saiu de lá, Deus fez ele voltar lá onde ele havia edificado o primeiro altar. E lá ele lembrou-se que foi a primeira vez que ele havia falado com Deus. Tem muita gente aqui e que me assiste pelas redes sociais que precisa voltar ao lugar de onde caiu. E hoje eu quero convidar você